Paz, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos no nosso canal para a nossa homilia diária. Hoje, terça-feira, dia 3 de fevereiro, nós vamos meditar a poderosa palavra de Deus. Já quero te convidar, se você acabou de chegar no nosso canal, se inscreve no canal, ativa o sininho e, claro, curte, comenta e compartilha, porque isso faz com que a plataforma indique esse vídeo para mais pessoas. Amém? Vamos para o nosso evangelho de hoje, evangelho que está lá em Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele. E voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou? Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ela estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. E começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, no evangelho de hoje, nós vimos dois milagres poderosíssimos. O evangelho de hoje, ele nos apresenta 2 histórias que estão entrelaçadas pela dor, mas pela esperança e pela fé. Quando nós olhamos
para o evangelho de hoje, nós vimos que de um lado um pai desesperado pela filha, do outro uma mulher ferida há anos, mas ambos se aproximam de Jesus com um coração cansado, mas cheio de expectativa, e é nesse encontro que a vida é restaurada. E quando nós olhamos para esses dois personagens, nós precisamos buscar ter uma fé igual a deles, uma fé que nos faz ir ao encontro de Jesus. Jairo e a mulher, e a mulher doente, eles têm algo em comum. Eles não desistem de Jesus. A fé verdadeira, ela nos coloca em movimento, nos faz ir ao encontro do Senhor. Jairo era um homem importante, ele se humilha aos pés de Jesus. A mulher, considerada impura, ela vence o medo e ela se aproxima. A fé nasce quando nós reconhecemos que sozinhos nós não conseguiremos resolver os nossos problemas, que sozinhos nós não conseguiremos dar conta. E quando nós fazemos tudo aquilo que está ao nosso alcance, a esperança que nasce da fé autêntica e verdadeira, ela nos faz ir ao encontro daquele que nos diz no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, que tudo é possível para aquele que crê. Ir ao encontro daquele que o Evangelho de Lucas nos diz que para ele nada é impossível. Quando nós reconhecemos que sozinhos nós não damos conta, é o momento de ir ao encontro daquele que pode realizar todas as coisas na minha e na tua vida. O Evangelho de hoje nos mostra que em meio às nossas dificuldades é necessário confiar no Senhor. Ao olhar para o Evangelho de hoje, nós vimos que por mais que uma multidão nos impeça de nos aproximar de Jesus, é preciso ignorar tudo isso, todas as dificuldades, e buscá-lo incessantemente, porque como aquela mulher que estava enferma há 12 anos, nós precisamos crer que se conseguirmos tocar no coração de Jesus, tocar no Senhor, ao menos que na orla do seu manto, Ele nos tocará e trará a nós a cura e a libertação. E com Jairo aprender que aquilo que para nós é o fim, não é para o Senhor. Que aquilo que para nós é impossível, o nosso impossível, é a matéria-prima para que Jesus realize o milagre. Aquilo que para muitos era morte na vida de Jairo, a morte de sua filha, para Jesus foi a oportunidade do grande milagre. Meu irmão, minha irmã, ao olhar para esse evangelho de hoje, nós vimos que ele nos ensina que a fé perseverante abre espaço para o milagre e que Jesus ele continua passando, continua escutando, continua tocando as feridas mais profundas do nosso coração. Que hoje renovemos essa nossa confiança no Senhor e consigamos escutar essa palavra dirigida a cada um de nós, que Jesus diz a aquele homem chamado Jairo: não tenhas medo. Filho, filha, não tenhas medo. Apenas tenha fé. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Escreve aqui no comentário: não tenhas medo, apenas tenha fé.